Se vê alguém, mas acho que tem gente Alguém que. está fazendo assim, ó, lançando os dedinhos de ok, mas eu não sei quem é. Não sei também. Não chega aqui. A gente não vê quem são os que estão usando, não. É, a única maneira da gente ver é quando as pessoas dizem boa noite, oi, olá, estou É. aqui, porque senão a gente não tem possibilidade de visualizar. No meu já dá que tem 4 pessoas. Bom, então vamos começar. Olha Isso. só. Hoje nós vamos tratar do conteúdo da religião, tá certo? E cada conteúdo, como foi o da outra vez, que foi a Bíblia, né? A gente faz, a gente faz uma introdução geral, como fez da Bíblia, e depois a gente vai fazendo temas. E cada tema tem vários tópicos. O tema da outra vez foi, lembra que foi o Gênesis? A gente fez uma introdução do tema, não do geral, uma introdução, não do conteúdo, mas do tema. Depois nós tratamos daquele que Deus faça a luz, né? Fizemos 2 tópicos do tema Gênesis. Hoje, fazendo um paralelo, nós vamos tratar não da Bíblia, mas da religião. E nós já fizemos uma introdução geral da religião e agora nós vamos tratar dos temas. Os temas são aqueles que eu já falei, né? Crenças primitivas, a partir da pré-história, né? Depois crenças milenares e clássicas a partir de 3.000 anos antes de Cristo. O hinduísmo a partir de 1700 antes de Cristo. O budismo a partir do século VI, né, antes de Cristo. O judaísmo é a partir de 2.000 anos antes de Cristo. O cristianismo a partir do século I, né, depois de Cristo. O islamismo a partir de 610 depois de Cristo. E as religiões modernas, que é a partir do século XV até hoje, né? Essa é a ideia geral que nós vamos fazer para vocês, né? Bom, como sempre, vamos abrir então o tema chamado Crenças Primitivas a partir da pré-história. Então, vamos sempre assim, cada tema a gente faz uma pequena introdução e depois a gente dá um outro tópico. O outro tópico vai ser Há forças invisíveis em ação, né? No fundo, é dando sentido ao mundo, né? Porque também o cara pode achar que o mundo não tem sentido, né? Mas a religião nessa época era procurando dar sentido ao mundo, tá certo? Então vamos fazer primeiro a introdução dessas crenças, do tema crenças primitivas a partir da pré-história. Bom, religiões primitivas, chamadas assim porque vieram primeiro, né? Foram praticadas por povos do mundo inteiro, hein? E são fundamentais para o desenvolvimento de todas as religiões modernas. Algumas continuam vivas até hoje. Então, vou dar um passeio para vocês, começando pela África, talvez, né? O mundo natural, o sobrenatural, lá, nas crenças primitivas, o mundo natural e o sobrenatural estão interconectados na religião dos chamados Boximanes Sans. Às vezes é só conhecido como Sans. Bom, o que eu mais posso falar? Se continuar pela África, nós tivemos os Sheongs. Acreditamos que o nosso propósito. Não, aí já era como se estivesse subindo. Da África a gente foi para. Entrou pelo Oriente Médio, saiu lá mais para a Ásia já. Nós temos os Cheongs, que acreditam que o nosso propósito é ter uma vida boa e viver em harmonia. É um sentido para a vida. Certo? Aí lá, se for lá, bem lá para cima, para a Ásia, nós temos de acordo com os Baigas, os deuses nos criaram para sermos guardiões da terra. Você não fala que a gente é os instrumentos, né, de Deus? Eles tinham essas visões assim, né? Bom, tem
Se for caminhar agora, a gente pode caminhar para dois lados. Se for lá para o extremo da Ásia, lá, umas ilhinhas, umas ilhazinhas lá, nós temos para os sinos tudo, até uma rocha tem alma. Vocês estão notando que muita coisa que o Mestre Suma fala já está ali naqueles povos bem antigos, né? Agora, para o lado da Austrália, nós temos, no sonho, os aborígenes australianos veem a criação como algo constante. Um pouco mais além, assim, nós temos no ritual o trabalho dos deuses ticopianos cumprir sua obrigação de servir aos deuses. Tudo você nota que é tudo coisa que a gente... A maioria e os maioris e os polinésios explicam a origem da morte. Depois, de acordo com os... lá mais para cima, nós temos o povo Sami, que acreditava que seus xamãs tinham o poder de visitar outros mundos. Vamos começar a descer, já do lado assim da Europa, mais para a Europa, nós temos o povo Dogon. Tudo contém o universo em microscópio, microcosmo. Bom, aí já indo para a América do Norte, lá por cima, como se estivesse fazendo um contorno, né? Nós temos, por meio do laço com os deuses, os araós. Acreditavam que tudo está conectado. Aí a gente vai para uma opção de coisinha lá em cima mesmo, lá para o Canadá, lá mais para cima, lá, construindo versões em miniatura do universo, os paunês criaram lugares sagrados. Rituais para renovar a vida e sustentar o mundo eram uma parte central da religião dos Rupas. E lá mais embaixo, bom, tivemos os astecas e os maias que ofereciam sacrifícios humanos para satisfazer o desejo de sangue de seus deuses. Aí tivemos também os mais já, agora mais para baixo, né? Lá para o lado de Cuba, lá para aqueles lados assim, tivemos os quichuas e os aimarás acreditavam que o espírito de seus ancestrais continuava a existir para orientá-los. Bom, demos um passeio assim sobre as religiões primitivas e os assuntos que eles tratavam coisas que ainda estão pertinentes até hoje, né? Bom, nossos primeiros ancestrais, que são caçadores-coletores, acreditavam que a natureza tinha um poder sobrenatural. Ou seja, sobre a natureza como se fosse sentir um mundo espiritual por trás, né? Para alguns, isso se manifestava na crença de que animais, plantas, objetos e forças naturais possuíam um espírito, da mesma forma que as pessoas. Tudo tem espírito, isso não fala. Estou falando isso assim para vocês verem que muitas coisas que Meshima fala era verdade, são coisas que já vinham desde o primitivo lá. Certo? Nessa visão animista do mundo, né, tudo tem espírito, do mundo, os seres humanos são vistos como parte da natureza e para viver em harmonia com ela precisam demonstrar respeito com os espíritos. Os indivíduos dessa época tentavam explicar o mundo por meio de associações entre divindades e fenômenos naturais específicos, por exemplo, nascer do sol. Por exemplo, representava a libertação da escuridão da noite e era controlado pelo Deus Sol de modo similar. Os ciclos naturais, como as fases da lua e as estações, eram vitais para o estilo de vida daqueles povos, eram atribuídos às suas próprias deidades, além de criar uma cosmologia para explicar o funcionamento do universo. A maioria das culturas incorporou alguma história da criação no seu sistema de crença. Essa história, de modo geral, constituía uma analogia com a reprodução humana. Uma deusa-mãe deu à luz ao mundo, em alguns casos, com a ajuda de um Deus-pai. Às vezes, essas divindades parentais eram personificadas como animais ou elementos da natureza, né?
rios, mar. Então, se usa a palavra mãe, terra, pai, céu, né? Bom, um ponto que eu gostaria de destacar, aliás, o único, é a questão dos ritos e rituais. O sistema de crença na maioria das religiões primitivas incluiu alguma forma de vida após a morte, geralmente relacionada à existência de um plano da realidade separado do mundo físico, um lugar de deuses e criaturas míticas para onde os espíritos dos mortos iriam, né? Em algumas religiões, acreditava-se que era possível comunicar-se com esse outro plano e contatar espíritos ancestrais para buscar orientação. Um tipo específico de pessoa sagrada, que era o xamã ou o curandeiro, né, era capaz de ir até lá, nesse local, e canalizar poderes místicos de cura, por exemplo, pelo contato com os espíritos e às vezes sendo possuídos por eles. Os povos primitivos também contavam com ritos de passagem. Até hoje tem, o judaísmo tem, os judeus têm ritos de passagem, né? Aquele mitzvah, eu acho que é assim. Os povos primitivos, bom, esses ritos associados à mudança das estações, no caso deles ali não, era questão de passar para a puberdade, né? Passar uma passagem de menino. Esses ritos associados à mudança das estações transformaram-se em rituais vinculados a espíritos e divindade. A ideia de agradar os deuses para ter sorte na caça ou na lavoura, né, inspirou rituais de adoração. Em algumas culturas, vidas eram sacrificadas aos deuses em troca da existência que eles deram aos humanos. E pensa só, o cara não tem controle sobre a natureza, né? Daqui a pouco tem uma chuvada e acaba com a agricultura, então a gente precisa de proteção, né? Então eles atribuem, ó, essa divindade para protegê-lo, né? O último parágrafo diria o seguinte: o simbolismo também desempenhou um papel crucial nas práticas religiosas das primeiras culturas. Aí você vê lá máscaras, talismãs, né? Ídolos, amuletos, né? Utilizados em cerimônias, seriam ocupados por espíritos. Acreditava-se que algumas áreas tinham importância religiosa e certas comunidades estabeleceram locais e cemitérios sagrados, enquanto outras construíam edifícios ou povoados à imagem do cosmos. Poucas, isso parece com aquela Stonehenge, né? Parece que tem uma orientação para o sol, outra coisa assim. Poucas religiões primitivas sobrevivem até hoje, sustentadas por um número cada vez menor de comunidades tribais no mundo inteiro, alheias à civilização ocidental. Isso é muito pouco. Foram feitas algumas tentativas de restabelecê-las por parte das comunidades que tentavam recuperar culturas perdidas. Embora seus sistemas de crença possam parecer rudimentares, à primeira vista, aos olhos modernos, vestígios daquelas religiões ainda podem ser encontrados nas principais religiões do mundo atual ou na busca por espiritualidade da nova era. Quando acabar lá para outubro, né, eu falei que vou botar música, e entre essas músicas eu vou botar música dos povos primitivos. Muito interessante, porque no momento que eles forem extintos mesmo, você não vai ter, talvez, nenhum registro, né? Somos nós que fazemos esse registro. Tá? Então, nos 15 minutos a gente deu um recado. Tudo bem? Então, vocês desligam aí, porque eu vou desligar, e aí a gente faz o porque são outro tópico, né? Aí para não ficar os dois juntos. Sempre assim. Sempre assim. Então. Há forças invisíveis em ação. Em cada tema, né? Sempre vou tratar de 2 em 2, em geral. Tá bom? Então, até daqui uns 2, 3 minutos.